Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Tudo ok por aí? O que ainda não sabemos sobre a Bíblia? Várias coisas nós não sabemos. Há discussões sobre a Bíblia que acontecem há séculos e algumas até em milênios, e quem sabe se algum dia poderão ser resolvidas. Tenho minhas dúvidas. Os primeiros 5 versículos do Deuteronômio e os 3 últimos foram realmente ditados por Deus a Moisés. Bom, primeiro nós sabemos que Moisés não escreveu nada disso. Ou são, como muitos rabinos chegam a considerar, comentários marginais que em algum momento um copista desatento considerou parte do texto principal e incluiu como este. O estilo desses versículos é diferente do estilo usado por outros versículos de Deuteronômio. Além disso, a forma hebraica usada soa posterior à do restante do Pentateuco. Os versículos finais também falam da morte de Moisés, seu sepultamento milagroso, e essas coisas acontecem antes que houvesse reis em Israel. Deus ordenou a Moisés que escrevesse tudo isso como um sinal para as gerações futuras. Para quem gosta de numerologia e mensagens ocultas na Bíblia, os primeiros versículos dos outros 4 livros do Pentateuco, se você pegar os caracteres 13 de cada vez, soletra a palavra Israel. Este não é o caso de Deuteronômio, mas acontece se você pegar o versículo 6 como o primeiro e começar a pegar os caracteres a partir daí. Algumas outras características numerológicas, como a soma dos primeiros valores numéricos das primeiras X linhas dando um certo valor, são mantidas em Deuteronômio apenas se você ignorar os primeiros 5 versículos. O Rio e o Maom, no texto massorético atual, Deus realmente ditou que ele se referisse a uma mulher em vez de ela. Por acaso é isso? Por que a sílaba final seria omitida na palavra Maomá? Quando os judeus retornaram da Babilônia, iniciaram escavações semi-arqueológicas no templo. Procuraram, entre outras coisas, pergaminhos genuínos do Pentateuco, em vez das cópias memorizadas que possuíam, bem como algumas edições de bolso que, por serem escritas rapidamente e quase em massa, estavam repletos de erros, e algo que se evita a todo custo dos pergaminhos nas sinagogas. Encontraram 3 pergaminhos em diferentes partes do templo, mas horror dos horrores, todos os 3 continham variações. Em um deles era muito comum dizer ele, ru, em vez de ela, ri. Em passagens onde se fala de uma mulher, e pelo contexto é óbvio que a mesma mulher ainda está sendo falada. No outro, a palavra aramaica Zatuerei às vezes aparecia em vez de sua contraparte hebraica. Este último, a palavra Maomá, Maoná, às vezes era escrita como Maon. Assim, eles criaram um texto unificado, abrindo os 3 pergaminhos ao mesmo tempo e copiando-os palavras por palavra. Quando havia uma discrepância, 2 pergaminhos diziam algo e o terceiro não, eles usavam a leitura majoritária. Parecia improvável que, para eles, que 2 escribas diferentes cometessem o mesmo erro. A maioria dessas alterações desapareceu desta forma, mas havia muitos russos que apareciam onde logicamente deveria ser ri. Mesmo nos outros 2 pergaminhos, estão muito deles foram copiados para o texto unificado, que é de onde vem o texto atual. Assim como o ocasional Maon, para marcá-los, eles escrevem ru, mas colocam um ponto vocálico para o i sobre a letra re, para que o leitor ingênuo pense que deveria ser pronunciado riu. Não é, é pronunciado ri, shi, seguindo a lógica.
mas é escrito Hu em respeito aos dois pergaminhos autênticos sobreviventes onde essa estranha linguística aparece. E isso levanta uma outra questão. Se os israelitas presumidamente viviam em um nível muito mais alto de santidade na época do primeiro templo, e isso implica um respeito muito maior pelo texto sagrado e mais ênfase em sua preservação, como é que três pergaminhos escavados no templo tiveram uma taxa de erros muito maior do que os pergaminhos produzidos por escribas modernos? O tabernáculo, que servia como um templo portátil no deserto, tinha uma camada externa de couro de golfinho girafa. O rabino Natan Zifkin, também conhecido como rabino zoólogo, estuda a questão e acaba concluindo que se trata de girafa. Ele admite que as línguas irmãs do hebraico, os cognatos desta palavra significam golfinho ou foca, aparentemente era mamífero marinho em proto-semita, mas para ele a tradição oral condensada no Talmud é mais importante e toda essa tradição oral indica que se trata de um animal quadrúpede de grande beleza. Assim ele acaba concluindo que se trata da girafa, o animal que considera mais adequado às descrições. E como ele mesmo afirma, no final das contas, não seria a primeira nem a única vez que a língua atribui a uma palavra um significado radicalmente diferente daquele preservado em suas línguas irmãs. Ou o contrário, o português e o espanhol preservam o significado original de mesa, enquanto as demais línguas românticas esquecem a palavra mesa e a utilizam como tabla. Quais aves são proibidas de comer? A Bíblia lista espécies estritamente proibidas. Nem mesmo os linguistas sabem exatamente a quais se referem, muito menos os rabinos. A partir das descrições dessas aves e das discussões sobre elas preservadas no Talmud, a regra geral é que elas não devem ser predadoras ou necrófagas, mas não há muito que se possa extrair com precisão desta lista. Daí as enormes discussões atuais sobre se o peru é verdadeiramente kosher ou não. Daí há enormes discussões atuais sobre se o peru é verdadeiramente kosher ou não, ou se certas variedades de frango são kosher ou não. Estamos começando a acreditar que, como disse Maimônides, se você quer ser judeu ou moainita, é melhor ser vegetariano e esquecer as complicações. Muitos de nós conhecemos este versículo bíblico. Aqueles que perseverarem renovarão as suas forças como abutres. Sim, é isso mesmo. Slifkin também afirma que a identificação desta ave nobre e de alto voo com a águia real é errônea e, com base em argumentos antropológicos e históricos, ele afirma que, na verdade, se refere ao abutre real. Segundo Slifkin, os israelitas recém-saídos do Egito compartilharam com os egípcios uma visão nobre do abutre real, um símbolo do faraó e de Amon-Ra para eles. Foi somente no período helenístico, quando o hebraico deixou de ser a língua falada em casa, passando a ser aprendido na sinagoga e o aramaico era falado diariamente, que a identificação de muitas palavras hebraicas começou a ser questionada e, devido ao preconceito grego contra abutres, a imagem da ave nobre foi transferida para a águia. Slifkin, juntamente com a maioria dos estudiosos bíblicos modernos, considera que as palavras bíblicas usadas como exemplo de animais não kosher, que aparecem ser kosher, refere-se a porcos e iraches, e não a coelhos.
Esses pequenos animais são de fato ruminantes, afinal são parentes distantes dos elefantes. E eram mais abundantes no antigo Israel, embora hoje estejam extintos em toda a região do Oriente Médio. No entanto, a grande maioria dos tradutores bíblicos continua a usar coelhos. Este é mais um exemplo de como, quando o hebraico deixou de ser uma língua viva, o significado exato de várias palavras se perdeu e agora precisamos discuti-lo penosamente usando diretrizes linguísticas e históricas e documentos de outras culturas para entender exatamente o que elas significam. Os minerais usados nas águas amargas para testar mulheres acusadas de adultério são desconhecidos. Essa bebida, se elas cometeram adultério, primeiro causam um aborto espontâneo e depois as envenena, mas se elas não cometerem adultério, tornará-as muito mais férteis e, se já estão grávidas, faz o bebê crescer saudável e forte. Também não se sabe exatamente quais minerais são mencionados na receita para preparar o incenso a ser usado no templo. Todas as tatuagens são proibidas ou apenas aquelas feitas para homenagear um amigo ou um parente falecido? Na antiguidade não existia sinais de pontuação e o versículo bíblico relevante não deixa claro se a proibição de inscrições na pele se aplica apenas ao contexto de homenagem aos mortos ou se é geral. A passagem em questão afirma claramente que fazer cortes na carne é para os mortos. Sabemos por historiadores gregos e romanos que era costume na antiga Canaã fazer cortes na pele como sinal de luto. A interpretação predominante entre os rabinos é que as tatuagens em homenagem a uma pessoa falecida são proibidas. No entanto, tatuagens cosméticas são desencorajadas pelo mesmo motivo que qualquer alteração corporal desnecessária por motivos de saúde é severamente condenada. Submeter-se a uma operação desnecessária coloca o corpo em risco e interrompe a obra de Deus. Daí a posição de muitos rabinos à cirurgia estética. Há uma posição rabínica minoritária que é mais rigorosa. Todos os tipos de tatuagens são proibidos. Esta também tem sido a interpretação majoritária entre as igrejas cristãs. Azazel seria este o nome de um demônio do deserto? É a leitura mais natural do texto sobre o bode expiatório. Soa como um nome próprio de uma pessoa ou divindade e implicaria que o pobre bode enviado para morrer no deserto era uma espécie de sacrifício a esse espírito travesso. Combina perfeitamente com a crença árabe em jinn, de onde vem a palavra inglesa genie. Os espíritos travessos e invisíveis que assustam camelos, às vezes apenas por diversão, sugere que os ancestrais de todos os povos semitas tinham crenças semelhantes. Obviamente, essa leitura tem implicações teológicas muito prejudiciais para a compreensão judaica tradicional de que os israelitas sempre foram puramente monoteístas e que Israel, como um todo, nunca praticou o enoteísmo. Assim, os rabinos interpretam Azazel como o nome de uma cadeia de montanhas para onde o bode era enviado para ser jogado, nada mais. Mas é uma interpretação que muitos estudiosos consideram forçada neste contexto. Não sabemos o que pênis ou vagina eram ditos no hebraico antigo. A Bíblia sempre usa um eufemismo como coxa ou virilha, como quando um certo patriarca exige que seu servo jure que nunca parará ou descansará até encontrar uma esposa para o seu filho, o filho do Senhor, não do servo. Então o servo coloca a mão em sua coxa para fazer um juramento, com 90% de certeza de que era, na verdade, em seu pênis. Sabemos disso por dados históricos e antropológicos. Os romanos tinham um dito semelhante de juramento, mas seguravam seus testículos para jurar pelo que é mais sagrado.
Parece que outros povos do Mediterrâneo oriental tinham juramentos semelhantes. No Talmud, pior ainda, eles usavam dos eufemismos. Quase sempre que precisam mencionar o principal órgão genital masculino, dizem membrum, um eufemismo em latim. Nem mesmo a palavra latina falam, ou eufemismo como um pênis, de onde vem a nossa palavra atual. Os sacrifícios de ação de graças pela entrada na Terra Prometida foram feitos no Monte Gerizim, como diz a Torá samaritana, ou em seu vizinho, o Monte Eubal, como diz a Torá judaica. Qual deles? Ambos concordam que após a cerimônia, bênçãos eram lançadas de Gerizim e maldições de Eubal, razão pela qual a versão judaica soa estranha. Parece que os copistas judeus mudaram o local em seu texto para evitar apoio indireto ao samaritanismo. E tudo isso é apenas do Pentateuco. Tudo isso é apenas do Pentateuco. Outros livros do Antigo Testamento também têm suas controvérsias, mas menos fortes porque não têm tantas implicações teológicas. Também há muitas dúvidas no Novo Testamento, especialmente em relação a alguns versículos que não aparecem nas cópias mais antigas, mas aparecem nas mais novas. O mais controverso, que 3 dão testemunho do céu, o que parece ser uma inserção para promover o trinitarismo. Então, aqui nós podemos perceber quantas controvérsias existem nas Sagradas Escrituras, quantas interpolações, quanto que se errou no escrever os textos bíblicos, quanto que era escrito na margem alguma anotação e essa anotação se tornou texto sagrado, ela foi introduzido dentro do texto por algum copista e era lá uma anotação de alguém que se torna palavra de Deus quando o copista copia dentro do texto. E assim por diante, né, como os textos bíblicos eram copiados de um livro para o outro, existem cópias de cópias de cópias de cópias com vários erros, com várias interpolações, e isso faz com que esse texto se torne obsoleto no sentido de que prove que ele se pareça com o original. Nenhum texto bíblico parece com o texto original. Todos são cópias de cópias. Um grande abraço, tchau.